Olá, tudo bem? Mais uma vez, dando a continuidade do nosso compromisso aqui para quem tem a vontade e o desejo de aprender a língua árabe. Então, vamos ver uma nova letra para hoje, na nossa lição de hoje. Vamos falar sobre a letra Bad. 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 É uma letra que não tem sua correspondência na língua portuguesa, por isso é necessariamente importante prestar muita atenção, tanto na sua escrita assim como na sua pronúncia. Tudo bom? Primeiramente, vocês podem observar de que ela é semelhante com a letra Suad, que nós vimos na lição anterior. Então, não tem nenhuma diferença, tanto na grafia, assim como no seu formato, no início, no meio ou no fim da palavra. Não tem nenhuma diferença com a letra Suad. Tudo bom? A única diferença consiste no ponto. O Bad traz um ponto em cima e, por essa razão, tem um som ou a sua pronúncia é totalmente diferente da Suad. Então, nós vimos na aula anterior, mais uma vez, Suad, né? Suad, e hoje nós vamos ver Bad. Suad, Bad. Suad, Bad. Bad. Às vezes, algumas pessoas tentam representar Bad usando D, a letra D. A letra D, de dado. Mas nós já vimos Dal, que é exatamente uma letra que representa D na língua portuguesa. Mas, independentemente da sua representação sonora, ou a sua transliteração sonora, depende do aluno como é que vai representar. O mais importante é prestar atenção à pronúncia do professor. E os exemplos que nós vamos trazer aqui. Tá. Então nós dissemos de que não tem nenhuma diferença entre Suad e Bad no que diz respeito à grafia. Então, no início, né? Vamos lá. No início de uma palavra, Suad ou Bad é a mesma coisa. Aqui eu tenho a letra Bad com um ponto. Se eu remover o ponto, torna-se Suad. Suad. Se eu colocar um ponto, torna-se Bad. Bad. E aqui eu tenho no início, por exemplo, de uma palavra, da mesma forma que nós vimos anteriormente, né? Vamos lá, vou trazer aqui este verbo, varaba. Varaba. Ba. É mais ou menos próximo realmente à letra D. Ba. Mas com uma ligeira diferença. Bade. Tudo bom? Por isso, preste atenção ao aluno. Na medida em que a pessoa vai exercitando, vai removendo, obviamente, as dificuldades. Por isso, é sempre recomendável a pessoa exercitar, sobretudo aquelas letras que não existe a sua correspondência na língua portuguesa, porque é normal a pessoa ter algumas dificuldades para poder pronunciar de maneira correta. Então, aqui nós temos Bad no início de uma palavra, né? Esta palavra. No meio de uma palavra é também a mesma coisa, nós já vimos Suad, né? Se une com o anterior e aqui tem posterior. Vamos aqui trazer um exemplo com a letra Ha no início. A letra Ha vai se unir, né, com Suad. Aqui unimos com Suad e vai se unir com Bad, me desculpe, Bad. E no fim eu posso unir com qualquer outra letra. Vou unir aqui com Jim, por exemplo. Então eu tenho Ha,
vod, jim. Ha, vod, jim. E aqui no meio. Tá. No fim, como é que ficaria no fim? Agora eu vou ter no fim da palavra. No fim da palavra, mais uma vez, desta forma. Conforme nós vimos no caso do swad, não tem nenhuma diferença para o body. Então, body no fim de uma palavra. Vamos colocar aqui zal, ra, por exemplo, sin, vad. E aqui eu tenho uma palavra constituída por 4 letras. Zal, ra, sin e vad. Então, vocês podem perceber de que no início, aqui eu tenho o limite da letra vad, depois tenho ba, não, desculpe, ra, esta aqui é a letra ra, e no fim tenho a letra ba. Então percebam de que ra não se une com a letra que vem depois. Nós já explicamos isso na lição em que nós falamos da letra ra, explicamos também na lição onde nós falamos da letra zal, porque zal é também uma das letras que não se une com a letra posterior, mas sim se une com a letra anterior. Então, caso tenha alguma dificuldade, é só recorrer à lição onde nós falamos da letra ra. O segundo exemplo, vod, no meio, tenho aqui no início a letra ha, tenho depois a letra vod e no fim a letra jim. E por último, tenho aqui também zal no início, ra, que é esta, né, ra, e depois tenho sin e no fim tenho vad. Posso usar as mesmas palavras hipotéticas para, digamos assim, construir umas sílabas breves? Sim, claro. Então, aqui no caso do primeiro exemplo, tenho vad com fatha, va, mais ra, com fatha, ra, mais ba, com fatha, ba. E isto é igual va, ra, ba, va, ra, ba, né? Va, ra, ba, va, ra, ba. É desta forma. Podemos recorrer também ao mesmo exemplo segundo. Neste caso, eu tenho no início a letra ha. Posso colocar aqui ha com dhamma, hu, mais vad, vad com kasra, vi, vad com kasra, vi, mais jim com dhamma, ju. E assim fica hu, desta forma. Vamos colocar aqui hu, vi, ju. Hu, vi, ju. E por último, o último exemplo, eu tenho zal com vi, com kasra, por exemplo, mais ra com dhamma, colocar aqui sin com kasra, mais vad no fim com dhamma. E aqui eu posso ler desta forma: vi, ru, sa, sin aqui, portanto com sa e o dhamma com do. Vi, ru, sa, do. Vi, ru, sa, do. Professor, mas você pulou. Nós não vimos
a formação das sílabas da letra Bad. Exatamente. Agora vamos ver como é que fica. Formação das sílabas, no caso do Swad. Vamos lá. Swad, não, no caso do Bad, me desculpem, eu confundo sempre. Bad com Fatha, Ba. Então, aqui vem o problema de representar o som dessa sílaba. Se é com D, Ba, 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 pode ser, né? Desta forma. Ba. Pode ser assim, Ba, Ba. Eu que sou professor também tenho até essa dificuldade. Como representar o som desta sílaba em português? Por isso eu digo, presta atenção na pronúncia do professor. Ba, ba, ba. Seria desta forma, tudo bom. Mas é ba, tá? Tem outros que colocam assim. Da, ba, da. Aí fica da, da. Porque confunde com a outra letra que é o dal, que nós já vimos. Então, eu prefiro desta forma, de cima. Ba, ba, ba. Então, fatha, fatha com dad, ba. Tá? Então, vamos ver aqui, dad com kasra. Dad com kasra. Bui, bui. Então, como é que seria desta forma? Assim. Bui, 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 bui. Bui, bui, bui. Desta forma. Ou, assim, bui, D com I, né? Bui, bui. Posso até fazer assim, bui, bui, exato. O D, U, I, bui, bui, bui. Acho que fica melhor. Bui, bui. E bad com dhamma. Pode ser D ou U. Du, bu, bu. Tem outros que representam com D, DU. Bu, bu. O mais importante, mais uma vez, preste atenção à pronúncia do professor. Então eu tenho aqui vá, vui, vu. Vá, a língua tem que tocar mais ou menos os dentes de cima. Vá, 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 vá. Vá, vui, bu. Vá, vui, vu. Voade. A letra voade. Tudo bom? E eu creio que ao longo, portanto, do curso, nós iremos conseguir remover todas essas barreiras e dificuldades que você pode estar aí a enfrentar. E confesso de que eu também passei por essas dificuldades, mas com persistência e insistência consegui superar muitas delas. E eu peço, não desista, e é assim mesmo. É assim mesmo que nós devemos aprender, tudo bom? E cá eu estou sempre à disposição para podermos interagir. Caso você tenha alguma dúvida, pode nos escrever e estaremos aí a interagir. Muito obrigado e estarei de volta na próxima aula. Tchau!